meu lado, a advogada cajazeirense Catarina Rolim, que possa trazer o seu boa tarde a todos os telenautas. Boa tarde a todos os telenautas da TV Diário do Sertão. Boa tarde a você e boa tarde a todas as pessoas de Cajazeiras. É um prazer mais uma vez estar aqui e poder contribuir com algum pouco conhecimento nosso a respeito dos temas aqui debatidos. Pois bem, a gente vai debater aqui, você pode ficar à vontade para mandar sua mensagem, sua indagação aqui nesse bate-papo com a advogada cajazeirense, você pode ficar à vontade, abraçando também a toda a região que se liga aqui no Sertão Alerta com muitas informações. Nós vamos debater, doutor, e a gente gostaria de saber a sua opinião sobre direitos humanos. O que a senhora, na sua visão, vê como direitos humanos? Veja só, os direitos humanos, na verdade, não são leis positivadas. Eles são direitos, os próprios direitos naturais inerentes à pessoa humana. O próprio nome já diz, direitos humanos. Direito à vida, direito à educação, são os direitos civis e os direitos políticos, os direitos à saúde, o direito de ser votado, o direito de votar. Então, o maior documento que nós temos hoje, que retrata com fidelidade os direitos humanos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, esse órgão internacional de direito público, direito internacional público, é quem coloca em prática esses direitos humanos e essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Existem tratados internacionais realizados entre países de modo a cumprir essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E determinadas leis que são positivadas também fazem com que esses direitos humanos sejam positivados, sejam postos, sejam legalizados, passem por um processo legislativo e se tornem efetivos no nosso ordenamento jurídico. Na verdade, os direitos humanos, eles são direitos consuetudinários, são direitos costumeiros, estão no campo dos costumes. E aí eles precisam ser preservados de modo a manter o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso independe de raça, cor e religião, né? Exatamente. O princípio basilar dos direitos humanos é essa igualdade que ele traz com relação a essa preservação e essa aplicação desse direito à educação, como eu já falei aqui, à saúde, ao direito de cidadania, independente de raça, de cor, de etnia, de religião, de condição econômica, de nação. As pessoas, todas elas têm esses direitos humanos. Muitas vezes as pessoas atrelam os direitos humanos às questões de tortura, às questões de violência, mas é muito mais amplo do que isso. É filosoficamente mais amplo que isso. Nós acompanhamos também na TV aberta, Rede Globo, também TV Record, vários policiais e autoridades que criticam abertamente os direitos humanos. A senhora acredita que essas críticas são boas ao lado dos direitos humanos, que diz, não, um menor faz um crime aqui, os direitos humanos vêm e passam a mão na cabeça. Como é que a senhora vê também? Veja só, é muito delicado. Até quando eu fui convidada para vir aqui falar sobre isso, eu imaginava que houvesse uma interpelação com relação ao tratamento da polícia em relação à sociedade e essa interligação entre direitos humanos e polícia. É difícil aplicar a atividade policial militar sem o emprego da força. E fica difícil também fazer com que a polícia não cumpra esses direitos humanos. Que seria o quê nessa atividade policial militar? Seria preservar exatamente a integridade física no exercício de reprimir o crime. Porque aí, quando você restringe a liberdade de um cidadão, você restringe um direito humano, que é um direito à liberdade. Mas o direito humano de liberdade só pode ser restringido quando ele pratica um crime, quando ele é considerado culpado após uma sentença condenatória penal transitada em julgado. Ou no caso das prisões cautelares, quando ele causa alguma ameaça à sociedade se solto, que é o caso da prisão preventiva, da prisão temporária. Ou até a prisão civil, que não tem natureza criminal, mas é a prisão de alimentos, mas aí já é outra modalidade jurídica. Mas, assim, as críticas em relação aos direitos humanos pela polícia ou por outras entidades não dizem respeito à forma de extirpar da sociedade, da comunidade os direitos humanos, mas sim de não dar guarita a determinados indivíduos
que estão à margem desse comportamento linear da sociedade. Pessoas que são criminosos, pessoas que encontram muitas vezes nos direitos humanos determinadas brechas para garantir as práticas dos seus crimes. Isso também não dá o direito à polícia de torturar, de espancar, mas também que é difícil aplicar. Como eu já disse, a atividade policial militar é um emprego da força, porque a polícia militar ela tem a natureza ostensiva, ela mantém a ordem pública. Já a polícia civil é a polícia judiciária, administrativa, ela investiga. Então é impossível. Um policial ele não pode andar sem uma arma de fogo, ele não pode andar sem uma tonfa, um cacetete, ele não pode andar sem uma algema, porque ele está ali para manter a ordem. E ele só vai usar aquilo ali em quem transgredir a norma penal. Ele não vai usar para outra pessoa que esteja se comportando normalmente na sociedade. Então, acredito eu que essa indagação que você me faz é em relação a isso. Agora que, com relação aos menores, é um questionamento que ocorre hoje no Brasil com relação à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, alguns defendem até 14 anos, mas o problema não está em mudar instantaneamente a norma penal para adolescentes em conflito com a lei. A questão é muito mais ampla, a questão é de educação. Não adianta querer maquiar e justificar que a criminalidade, que os atos infracionais praticados por adolescentes em conflito com a lei sejam decorrentes da maioridade penal de 18 anos, quando nós vemos que o problema é sociológico, o problema está na educação, está nas questões econômicas do país. O Brasil tem essa mania de estabelecer mudanças e de criar leis penais na euforia de um momento, como, por exemplo, a lei de crimes hediondos, como, por exemplo, a própria lei Maria da Penha. E depois, essas leis terem dificuldade de aplicação ou não atingirem o fim a que se destina. Por quê? Porque foram criados no momento de euforia. Porque o direito acompanha a sociedade acompanha o direito. Isso é um processo lento e gradual. Isso não pode ser feito de forma abrupta, de modo que a sociedade não possa assimilar. A lei tem que ter legalidade, passar por um processo legislativo, legitimidade, atender o fim de justiça, ela tem que ter efetividade, ela tem que ser efetivamente aplicada e ela tem que ter eficácia. Ela tem que atingir o fim a que se destina. Se ela não tiver esses 4 elementos subjetivos filosóficos, não tem sentido dela existir. Então, assim, é muito fácil chegar ali no Congresso e reduzir a maioridade penal. E depois, será que isso será suficiente para resolver o problema? Quando a gente sabe que o problema é de base, o problema é educacional. Inclusive, alguns estudiosos dizem que essa redução, o sistema estaria só deixando de lado. Não, aí não é problema meu. O sistema estaria deixando de lado. Como é que a senhora vê essa redução? A senhora acha, na sua opinião, você acha que resolve? Bom, eu sou contra a redução, nesse momento, porque vejo eu, no meu modesto conhecimento, eu sou advogada criminalista há 11 anos, e vejo que, primeiro que não teria onde comportar tantos adolescentes em conflito com a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para a reabilitação de adolescentes em conflito com a lei, a aplicação de medidas socioeducativas de reabilitar o adolescente ao convívio social. Nós não temos casas de recuperação suficiente e aptas a receber esses adolescentes da forma como o Estatuto prevê. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um texto belíssimo, mas ele não se aplica nem a metade do que está. A lei não tem a eficácia, não tem aquela legitimidade que eu falava. Ela tem a legalidade, ela é vigente, ela passou por aquele processo legislativo. Ela é efetiva, ela está sendo aplicada, mas ela não atinge o fim de justiça. Ela não atinge aqueles aspectos filosóficos a que se destina. Então, assim, como é que a gente vai alterar uma lei daquela e lançar dentro de centros de reabilitação de menores, como, por exemplo, lá do Garoto, em Campina Grande, aqui perto, como, por exemplo, o CEA, em Souza, mais adolescentes em conflito com a lei, se nós não temos condições de reabilitá-los? Então, essa medida emergencial e maquiada da realidade não vai fazer com que mude, não vai fazer com que tire adolescentes dessa criminalidade.
tirá-lo, encarcerá-los, de certa forma, não vai resolver esse problema de imediato. Seria primeiro preciso criar essa estrutura de recuperação e que partiria de programas de educação, programas sociais, políticas públicas de reabilitação desses adolescentes e até de crianças em situação de risco, que podem ser pretensos adolescentes em conflito com a lei, para que depois não ocorressem esses atos infracionais. Então, assim, hoje, emergencialmente, a curto prazo, não seria viável, do ponto de vista jurídico penal, não se teriam resultados eficazes a redução da maioridade penal no Brasil. Até porque não daria para acomodar todos esses jovens que forem presos, e também não adianta colocar um jovem que praticou um simples crime junto com pessoas presos de alta periculosidade. Quer dizer, ele vai sair de lá PhD. E eu quero até deixar claro aqui, para depois não haver interpretação diversa, que eu não estou aqui concordando com atos infracionais praticados por adolescentes em conflito com a lei. Nem tampouco estou aqui dizendo que eles não devam ser apreendidos. Pelo contrário, eu estou dizendo que não adianta apreendê-los sem condições de reabilitá-los. Só para jogar lá e depois, eles, até muitas vezes, eles só vão ser apreendidos, cumprir as medidas socioeducativas, depois que eles atingem a maioridade. Aí eles ficam juntos com adolescentes lá. Isso vira uma verdadeira escola do crime. Então, aí nós não vamos ter nunca esse resultado que se deseja. Então, eu sou contra adolescentes que praticam atos infracionais. Inclusive, nós já vimos aqui na nossa cidade barbáries de homicídios cruéis, praticados de forma ignóbil, vil, com requintes de crueldade, e que eu sou totalmente contra, com toda certeza disso, mas que não adianta aprender por aprender, só para dar uma satisfação emergencial, quando aquilo, a médio prazo, pelo menos, nós não vamos ter um resultado satisfatório. Daqui a pouco ele vai estar liberado novamente, em convívio com a sociedade e, infelizmente, até pior do que ele foi para lá, porque lá ele foi ser treinado para voltar pior para cá, para o meio social. Inclusive, esse é um grande problema que o sistema prisional brasileiro enfrenta, que é de colocar lá preso e não tem ação para ressocializar aquele detento. Quando ele sai de lá, ele volta a praticar os mesmos crimes. Isso é um grande problema. Pois é, porque é um absurdo. No caso do maior, ele vai para um presídio, um reeducando, que hoje a lei de execução penal usa a nomenclatura reeducando, não é mais apenado. Não é apenado. O reeducando, ele vai para lá e ele não tem perspectiva nenhuma. Hoje, até que algum grupo ou outro é selecionado para prestar serviço dentro da unidade prisional e receber uma contraprestação pelo serviço, que é a pecúnia, e aí aquele diminui o seu tempo de pena através da remissão. Mas é interessante como no Brasil o preso, o reeducando, ele não tem perspectiva nenhuma ali de capacitação, de qualificação para que ele se torne uma pessoa melhor quando ele sair dali, para que ele realmente consiga se recuperar. Só ficar ali encarcerado, isso é muito retrógrado. Agora, a própria lei de execuções penais, no caso do maior, também é um texto legal belíssimo, mas que também não é aplicado da forma como deveria ser. Inclusive aqui a TV Diário do Sertão, nós fizemos uma matéria especial sobre o presídio, e lá a gente acompanha muitos detentos que nos paravam e diziam, quando eu sair daqui eu não tenho nenhuma perspectiva. Já meia dúzia de uns que trabalham lá na unidade e recebem por isso, já que eles dizem, não, a gente quando sair daqui mais vai motivados, ter, é verdade. A gente vai ter sim um futuro, eu quero mudar. Mas já aqueles que estavam encarcerados, que estavam ali sem nenhuma perspectiva, que não estudam na unidade, não trabalham na unidade, já diziam assim, não, quando eu sair daqui eu não tenho o que fazer a não ser o crime. A única solução que eu tenho para a minha vida é o crime, já porque aqui dentro, estou preso aqui, mas não estou fazendo nada na minha vida. Isso é um grande problema aqui em Cajazeiras, né? A questão no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui no presídio a gente viu isso aqui também. Mas por amostragem, pesquisas já realizadas mostram que o maior índice de resistência ao cárcere é exatamente a ociosidade. E o trabalho aplicado no advento da execução penal faz com que aumente a autoestima do reeducando
e que ele realmente tem mais condições, impulsiona o processo de recuperação, de reabilitação social dele, para que depois, quando ele regressa à sociedade, ele consiga se readaptar. Porque existe sim a discriminação, existe sim já a dificuldade natural de se conseguir um vínculo empregatício, e ali, ele quando trabalha lá dentro, ele já consegue cumprir a pena, porque já reduz. A cada 3 dias que ele trabalha, ele é remido de 1 dia de pena. A própria lei já garante isso. A cada 3 dias que ele estuda, a lei foi alterada também, depois, em 2009, salvo engano, a cada 3 dias que ele estuda, ele é remido de 1 dia também de pena. Então, assim, isso estimula que ele estude e que ele trabalhe na execução da pena para que depois, quando ele saia, ele tenha condições de recuperação. Porque já é tão difícil o egresso conseguir penetrar na sociedade sem a discriminação de ter sido um ex-presidiário. Inclusive, muitos brasileiros nas redes sociais, eu acho que a senhora já deve ter visto, não, aqui no Brasil era para ser igual aos Estados Unidos, uma lei mais dura, prender o adolescente com 12, 14 anos, prender logo, ter logo pena de morte. O que a senhora acha sobre a pena de morte no Brasil? Bom, a Constituição brasileira só prevê pena de morte em caso de guerra. Eu não sei nem te dizer se a senhora acha que a pena de morte resolve alguma coisa? O judiciário brasileiro teria que passar por um processo de mudança muito brusca para comportar essa pena de morte. Tanto de celeridade processual, como da própria estrutura organizacional do Poder Judiciário. Nós não temos um Poder Judiciário tão célere ainda, nós temos uma demanda também muito grande. Nós temos deficiência do número de magistrados, mas nós temos também um esforço concentrado do Judiciário no sentido de que essa morosidade da máquina administrativa judiciária acabe. Como, por exemplo, nós temos a criação do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que fiscaliza o Judiciário, e que corrige as atividades do judiciário no sentido de que ele seja mais eficaz e ele seja mais próximo do cidadão, ele concilie mais. Então, assim, a consciência, a cultura do povo norte-americano hoje é mais adaptada a essa pena de morte. Introduzir a pena de morte no Brasil seria uma mudança muito brusca. Para alterar essa consciência do povo brasileiro. Eu não estou aqui dizendo que o povo brasileiro não teria condições de assimilar isso, mas é porque é uma coisa que vem de muitos anos. Coisa cultural também. Exatamente. Né? E nós também temos essa dificuldade de combater essa criminalidade desde o processo de formação do povo brasileiro. Nós fomos colônia de exploração, os Estados Unidos foram colônia de povoamento. Então, o Brasil, desde o início, que só foi sugado. Então, a gente tem essa dificuldade até hoje de recompor esse lado de certa forma, da formação do povo brasileiro com relação aos Estados Unidos. E lá a cultura é totalmente diferente da nossa. Então, lá o direito lá é um direito costumeiro, um direito consuetudinário. Lá não tem leis positivadas como aqui. Lá é pela jurisprudência. A Constituição dos Estados Unidos tem poucos artigos. E aqui não. Aqui nós temos... existem leis que têm advogados, que operadores do direito, advogados nem conhecem, de tantos textos legais positivados que existem. Então, assim, teria que haver uma mudança muito brusca no aparelho jurisdicional para que houvesse a introdução dessa pena de morte. E talvez resolvesse, e talvez não, porque talvez acontecessem erros judiciários, talvez pessoas inocentes fossem mortas. Como nos próprios Estados Unidos, como acontece, isso é irreversível. Eu acho isso muito retrógrado. Prisão perpétua e pena de morte, eu acho isso assim muito bárbaro. Eu penso que as pessoas têm que ser recuperadas e existe essa recuperação a partir de programas de recuperação, a partir de programas de reeducação social, que aqui no Brasil nós não temos dentro das unidades prisionais, infelizmente. E deveríamos ter, né? Com certeza. Doutor, outro tema também bastante badalado no Brasil é a questão da discriminação racial. Esse preconceito ainda realmente, a senhora, na sua visão, você acha que realmente é presente no dia a dia do brasileiro? Com certeza. E racismo, inclusive, é um crime gravíssimo, é um crime imprescritível, inafiançável. E, assim, a gente vê isso todos os dias.
Isso é uma questão assim impregnada no povo brasileiro, até não só uma questão de cor, mas também de religião. Religião também. É muito complicado isso. As pessoas são a isoglossa, o meio em que as pessoas nascem, se desenvolvem e crescem, já é impregnado desse racismo. E até é difícil que elas consigam conviver em sociedade sem esse elemento dentro delas. Assim, houve uma evolução nesse sentido com a criminalização do racismo. As pessoas passaram a ter um certo medo de discriminar. No entanto, isso ainda acontece. Acontece das formas mais abruptas possíveis, das formas mais naturais possíveis também. Mas, assim, é uma coisa que vem evoluindo lentamente, que vem diminuindo lentamente, mas que, lamentavelmente, ainda persiste na nossa realidade. Inclusive também, doutora, muitos presos. Quando é um preso negro, você vê que o tratamento da própria imprensa é outro. Mas quando é um negro, você vê que a imprensa vai lá, mostra a cara dele, como é o nome do pai, como é o nome da mãe, quer puxar toda a ficha, porque ele é negro. Nós sabemos que também essa questão do preconceito é dentro das próprias famílias. Você vê pessoas que eu vejo na rua, tem o seu filho brincando com uma criança negra. Não, meu filho, vem aqui, vamos ali, não sei o quê. Inclusive, desde criança que as crianças são ensinadas a ter o preconceito na própria família delas. Era isso que eu estava justamente lhe dizendo. As pessoas já nascem com essa discriminação dentro delas. E a própria família desenvolve nos seus indivíduos, nos indivíduos dessa família, esse racismo. Mas isso tem mudado lentamente, mas tem mudado, principalmente com a criminalização do racismo. Mas ainda é muito recorrente na atualidade e é lamentável, porque isso também fere os direitos humanos. Isso fere diretamente os direitos humanos. Porque todos somos pessoas, todos somos gente, todos somos dignos de uma vida saudável e respeitosa também. A cor da pele, a religião, o nível cultural, o nível social não faz ninguém melhor ou pior do que o outro. Isso é uma coisa assim que já é superada. E as pessoas precisam entender. O fato de ser uma pessoa da cor negra ou da cor parda ou da cor branca não a torna melhor e nem pior do que o outro. Uma pessoa que tem uma religião afro-brasileira, ou uma religião católica, ou uma religião protestante, ela não pode ser discriminada por uma opção religiosa que ela tem, ou por uma opção partidária, ou por uma opção sexual, uma orientação sexual. Então, assim, é tempo de haver uma conscientização não só teórica dessas questões, mas uma conscientização também subjetiva das pessoas, no sentido de que isso seja posto a termo, porque nós vivemos numa democracia, nós vivemos num mundo em que nós precisamos, todo mundo precisa de todo mundo, e a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode estar discriminando as pessoas, nem se achando melhor do que ninguém, porque tem uma cor branca, ou porque é católico, ou porque o outro é pobre, ou porque o outro é rico. Isso é até uma falta de instrução e de educação. Agir dessa forma, assim, penso modestamente assim, né? O Brasil também tem evoluído bastante. Nós não somos um país milenar como tantos outros, somos um país ainda que está crescendo ainda e se desenvolvendo. Como é que a senhora vê também a lei da palmada que foi aprovada recentemente, que proibindo os pais de baterem nos seus filhos? Como é que a senhora vê essa questão? Essa lei da palmada, pelo que eu li, ela proíbe, ela veda a prática de lesão que cause vexame ou constrangimento à criança ou adolescente, ou que cause sofrimento físico ou castigo. Mas, assim, ela não proíbe o pai de corrigir o filho, porque confundiram isso para polemizar. Mas ela proíbe que se aplique castigo ou sofrimento físico que cause dor ou constrangimento à criança. Isso também é uma daquelas leis criadas instantaneamente na euforia momentânea no Brasil, para que se dê aquela maquiagem àquele instante, àquele momento.
Mas assim, a gente não tem como dar um prognóstico de resultado porque é muito recente. Se você me perguntasse assim, quais são os efeitos hoje da Lei Maria da Penha na sociedade brasileira? Melhorou, otimizou, diminuiu a violência doméstica, que não é só a violência na mulher, a violência na unidade familiar? Sim, diminuiu. Ah, mas é porque que ainda continua. Ah, mas também se fosse assim, com o Código Penal tinha acabado o homicídio, o furto, o roubo, o estelionato, crime contra a administração pública. Os crimes nunca vão acabar. Eles podem diminuir. Agora, com a relação à lei da palmada, como ela foi positivada recentemente, nós não temos como dar um resultado a partir da aplicação dela, porque é muito recente. Agora, sim, que o sentido é o de evitar, o sentido axiológico, o fundamento desse texto legal é o de evitar os pais ou os responsáveis, quem tem a guarda, de expor as crianças e adolescentes a castigo e a sofrimento físico, que em público, que implique algum sofrimento a essa criança. Isso porque a gente via muito no Brasil aquelas babás torturando as crianças, os próprios pais queimando, torturando. A gente viu muito isso. Recentemente houve um caso de um julgamento de 2 mães adotivas que mataram e queimaram uma criança em Campina Grande. Foi terrível isso. Elas estavam até presas aqui na cadeia pública de Cajazeiras, porque elas foram linchadas lá em Campina Grande e tiveram que vir para cá, ficar presas. Foram condenadas lá em Campina Grande em júri popular. Quer dizer, isso é um crime bárbaro, absurdo. E com base nisso, e em outros casos que se tornaram repetitivos e recorrentes, surgiu a necessidade do direito a acompanhar a sociedade. Agora, isso tem que ser feito de forma muito pensada, muito sensata, para que, como eu te disse, essa lei acompanhar a sociedade de forma a legitimar o fim a que ela se destina. E o pai corrigir o filho não é o mesmo que espancar também, né? Verdade. Pode orientar, ele pode até castigar, limitando algumas atividades, desde que isso não cause sofrimento ou dor à criança e ao adolescente. Por exemplo, eu sou mãe de 3 filhos. Eles recebem limitações, porque ninguém pode criar pessoas e formar pessoas sem educar. Agora, espancar, lesionar, torturar, causar sofrimento e dor, realmente não tem sentido. Só que dar limitações, orientar e conversar, isso aí não foi tirado, esse direito do poder familiar, de quem tem a guarda, de quem tem a responsabilidade, de quem tem o poder familiar da criança e do adolescente. Então, 6 horas em Cajazeiras, abraçando aqui é o pessoal que está mandando mensagem. Abraçar minha amiga Lira Depilação, muito legal a entrevista. Abraçar também Jefferson Duarte em Uiraúna, na audiência. Abraçar também Lafayette Matias em Uiraúna, mandando sua mensagem aqui, dizendo que está na audiência do programa. Dimas Silva também na audiência. Maria José, no bairro das Populares, na audiência também. Rafael Matias na audiência. Meu amigo Jefferson Duarte também mandando novamente sua mensagem aqui. Tiago de Uiraúna. Evaldo na cidade de Poço Dantas também na audiência. E meu amigo João Filho na cidade de Souza. E abraçando Maria Carla na cidade de Aparecida. Abraçando aqui, mandando a sua pergunta. Segundo ela aqui, doutor, o que a senhora acha sobre a reforma do Código Penal? A senhora acha que vai dar certo? Ela manda a indagação dela aqui. Bom, é necessário que haja realmente uma reformulação na lei repressiva penal. É uma lei antiga, da década de 40, nós já estamos em 2014. Quase 2015. Exatamente. E as práticas típicas, os fatos típicos, os crimes evoluíram, como a sociedade evoluiu, os crimes também evoluíram, e o Código Penal realmente precisa ser modificado. Existe um projeto, mas a modificação de uma lei ordinária como o Código Penal, como o Código de Processo Civil que vai sair agora, não pode sair de um dia para a noite. É preciso que sejam feitos estudos direcionados e sistemáticos no sentido de que esse texto legal seja reformado. Vai sair, sim, é necessário, é premente, é até urgente, só que assim, isso precisa passar por um processo legislativo de iniciativa, de discussão, de votação, até que chegue à promulgação
da Presidente da República. E, assim, está ainda em fase de reformulação o projeto, o anteprojeto de criação do novo Código Penal. E é preciso que haja, porque existem matérias novas, foram feitas alterações dentro do Código que precisa compilar para que ele se torne melhor de ser manuseado e que o próprio ordenamento jurídico se torne mais fácil e mais amplo de aplicar essa lei na sociedade. Portanto, são 6 horas mais 4 minutos. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no programa de hoje. Esse debate aqui, falando de vários assuntos, e a população agradece que fique mais bem informada. Pois é, eu agradeço também, é um prazer sempre estar aqui na TV Diário do Sertão. Todas as vezes eu me sinto lisonjeada pelos convites e me disponho sempre que possível e que for convidada a estar aqui para apresentar o nosso movimento a respeito desses debates que enriquecem sobremaneira o conhecimento das pessoas que estão em casa e esse trabalho social que vocês prestam incansavelmente e diariamente com essa televisão que é assim um ícone para nós e para toda a região. Vocês estão de parabéns pela organização, por esse trabalho que vocês prestam, por essa responsabilidade, por esse cuidado. Assim, eu sou uma fã da TV Diário do Sertão. Deixar os parabéns ao meu amigo de infância, Petson, e lhe dizer que continue, você é um excelente profissional, o pessoal que está aqui também, e que é assim mesmo, a gente começa devagarzinho e daqui a pouco vai se tornando maior, Deus vai abençoando, né? E as coisas vão dando certo. Quero agradecer e deixar uma boa noite aqui a todos.